Então, hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a publicidade na advocacia. Então, eu mandei ali para você, já está lá no AVA, mas eu mandei no grupo também o capítulo do Código de Ética que fala sobre a publicidade, tá? Então, o capítulo que fala é o capítulo 8 do novo Código de Ética, né? Então, eu mandei ali só o capítulo para vocês, que é a partir do artigo 39. Então, quem tiver com ele aberto, vai acompanhando, que a gente vai... a aula, na verdade, hoje vai ser através dos artigos, tá? Só a título, então, de conhecimento para vocês, esse é o novo Código de Ética, tá? Esse novo Código de Ética, ele está em vigor desde 2016, de setembro de 2016. E com esse novo código, então, teve algumas alterações na parte da publicidade, tá? Algumas poucas modificações, mas teve algumas coisas para ajudar um pouco a gente, mas no mais mesmo, nós continuamos muito restritos, né, dentro da publicidade. Deixa eu só aceitar um pessoal que está entrando aqui. Tícia. Ai, vocês não liguem que agora... Acho que começou uma gripinha meio chata aqui. Então, vamos lá. Aceitei aqui. Nossa, agora não para de chegar gente. Isso que é duro, eu ter que ficar parando para aceitar, né? Vocês me dão licença. A Laís agora acho que vai dar certo. Então, pessoal, como a gente já comentou, né, um pouquinho sobre a publicidade na advocacia, nós somos muito restritos, né? A gente não pode estar fazendo qualquer tipo de publicidade, enfim, várias situações que a gente tem que prestar atenção e elas estão, então, elencadas aqui no Código de Ética, né? Então, o que a gente precisa ter a consciência? Que nós, advogados, a gente tem que sempre observar o caráter informativo da publicidade, né? Se a gente for fazer qualquer tipo de publicidade, tem que ser em caráter informativo, de informação para a população, enfim. O que a gente tem que levar em consideração também? Discrição e sobriedade, né? Nós temos que ser discretos no que fazemos, sóbrios, né? A gente não pode ter nada muito escandaloso, chamativo, né? Então, primeiro observar sempre o caráter informativo, a discrição e sobriedade, né? A gente tem que evitar promover, na verdade, qualquer tipo de circunstância. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Tá. A gente tem que evitar o quê? Qualquer coisa que dê a entender que nós estamos tentando captar clientes, né? Então, a nossa captação de clientela é proibido, né, na nossa profissão. Então, tudo que a gente fizer em relação à publicidade, a demonstrar o nosso trabalho, a gente tem que prestar atenção e cuidar muito com essa captação de clientela, né? E também lembrar sempre que a gente não pode ter aquela mercantilização da profissão, né? A gente tem que tomar cuidado também nesse sentido. Então, lá no artigo 39, que é o primeiro artigo do nosso Código de Ética, fala que a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Então, esse artigo, ele já fala tudo, né? Ele resume, na verdade, o que a gente pode fazer dentro da publicidade. Então, passando aqui para o artigo 40, nós temos agora o que a gente não pode fazer. Então, os meios utilizados para a publicidade profissional vão ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, né, no artigo 39, sendo vedados. Primeiro, veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Então, nós não podemos fazer propaganda em rádio, em revista, em televisão, cinema, enfim. A gente já vai falar algumas exceções que podem acontecer, mas no primeiro momento não podemos fazer então uma publicidade, uma propaganda em jornal, em revista, em rádio, né? Sei que fazem
Os advogados, alguns fazem, sim, mas não pode, né? Pelo Código de Ética, então não pode. Inciso 2. Uso de outdoor, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Então, não, de jeito nenhum posso pegar um outdoor e colocar lá escritório de advocacia, atendemos causas de família. Não posso, né? Não posso pegar também, pôr um painel cheio de luz lá e indicar no escritório. Então, esse tipo de coisa muito chamativa, eu não posso fazer. Inscrições em muros, paredes. Espera aí que tá chegando gente aqui. Inscrições em muro, paredes, veículos, elevadores ou qualquer espaço público. Então, garanto que vocês já viram em muro, principalmente de bairro, né? A advocacia previdenciária, advocacia trabalhista. Ali ainda tem flechinha mostrando a advocacia. Não pode, né? O veículo também não pode, não posso plotar um veículo lá, que nem as empresas plotam, né? Ah, empresa não sei do que. Não posso fazer isso para divulgar o meu escritório de advocacia. Elevador, né? Às vezes tem lá anúncio, edital, enfim, um cartão do advogado. Não posso, né? Não pode ter esse tipo de coisa. Então, qualquer espaço público, eu não posso fazer nenhum tipo de propaganda. Prestar atenção com o cartão de visita também, pessoal. Eu não posso pegar os meus cartões de visita e deixar na padaria da vila, né? Não posso levar ali na empresa do colega e colocar lá em cima do balcão os meus cartõezinhos de visita. Não posso, né? É um tipo de propaganda, caracteriza captação de clientela. Então, eu não posso fazer esse tipo de divulgação. Inciso 4. A divulgação de serviços de advocacia, juntamente com a de outras atividades, ou indicação de vínculos entre uns e outros. Então, isso a gente até já conversou, né? Eu não posso ter o meu escritório de advocacia junto com outra atividade, com a minha imobiliária, com a minha contabilidade, enfim, não posso, né? Não posso ter, e não posso divulgar esses serviços junto também com essa outra atividade. De repente, o meu colega contador tem um espaço lá na revista tal, no jornal tal, fala, viu, vamos dividir ali, cabe, nós faço propaganda no meu escritório, faz do teu. Não posso, né? Não posso divulgar serviço, então, de advocacia junto com qualquer outro tipo de atividade, tá? Inciso 5, fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão ou em vinculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência em e-mail. Então aqui, pessoal, ficou na verdade, o que você está fazendo aqui? Só um pouquinho, pessoal. Vai lá com o pai. Esse artigo, esse inciso, foi um das novidades no novo código. Que tem alguém no chat aqui. Professora, cheguei agora, qual é a lei? Emanuel, eu mandei o link não, eu mandei no grupo o Código de Ética, o capítulo 8, tá? Mas eu mandei lá no grupo, em anexo. Então, esse inciso 5, pessoal, fala que o fornecimento de dados de contato, então, como endereço e telefone, em qualquer tipo de coluna ou artigo literário, cultural, acadêmico ou jurídico. Então, às vezes, eu tenho uma coluna jurídica. Nossa, tem gente me mandando mensagem para saber do trabalho, gente, pelo WhatsApp. Não são vocês, né? Bom, depois eu vejo isso. Então, assim, eu não posso, eu tenho, de repente, uma coluna jurídica numa revista, né? Posso ter uma coluna jurídica para informação, né? Como eu falei, em caráter informativo até posso ter, mas eu não posso colocar os meus contatos ali. Eu não posso colocar meu endereço, meu telefone nesses artigos. Eu não posso aproveitar de ter lá meu espaço, né? Nesse artigo, nessa coluna, e colocar meu endereço e telefone. Eu não posso. Porém, vocês vejam que no final do inciso fala que é permitida a referência em e-mail, né? Então, ficou uma coisa até meio engraçada, porque hoje em dia a gente até utiliza muito mais
e-mail, né, endereço eletrônico, do que endereço físico, né? Então, na verdade, eu acho que eles ajudaram um pouco a gente nesse sentido, né? Então, eu posso, de repente, estar lá, ó, publicar o meu artigo, enfim, e no finalzinho para o meu e-mail, não tem nenhum problema, né? Tá permitido, então, pelo Código de Ética, tá? Né? Mesma coisa se eu estiver participando de um programa de televisão, estou dando lá uma entrevista em caráter informativo, pode aparecer meu e-mail, né? Porque está ali no Código de Ética, não tem nenhum empecilho quanto a isso. Né? Então, esse inciso, assim, ele ficou meio truncado, porque não posso pôr endereço eletrônico, mas posso pôr e-mail. Então, tudo bem. No inciso 6, utilização de mala direta, distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela. Então, não posso de jeito nenhum, né, distribuir panfleto no sinaleiro. Não posso, a gente sabe que até tem alguns escritórios de advocacia que maquiam, né, o escritório de advocacia, põe uma máscara e bota panfleto na rua. O negociador, né, assessoria jurídica, mas a gente sabe que não pode, né? Sempre tem um advogado por trás disso e advogado não pode fazer esse tipo de publicidade. Mesma coisa, mala direta, né? Eu pegar, de repente, sei lá, uma relação lá na Associação Comercial das Empresas de Ponta Grossa. Eu pego e mando uma mala direta para todos os empresários que eu sou advogada, que o meu escritório faz isso, isso e aquilo, que ele pode me contratar. Eu não posso fazer isso, é captação de cliente. Né? Então, está bem claro aqui no Código de Ética, então, que mala direta, panfleto ou qualquer forma parecida disso, eu não posso fazer. Tá? E o parágrafo único desse artigo fala que, exclusivamente para fins de identificação dos escritórios da advocacia, é permitida a utilização de placas, painéis luminosos, inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes do artigo 39. Então, eu posso, claro, pôr uma placa lá na frente do meu escritório, né, indicando que é um escritório de advocacia, porém temos que prestar atenção lá no artigo 39, que tem que ser discreto, sóbrio, não pode ser nada muito espalhafatoso, né, não pode ser gigante como outdoor, pode até ter luz, não tem problema ser luminoso, mas nada muito extravagante. Né? Então, eu posso sim indicar meu escritório conforme o artigo 39 estabelece, eu posso pôr uma placa lá mais discreta, né? Nada muito assim estrambólico e cheio de coisa, tá? Tranquilo até aqui? Posso passar para frente? Vocês estão quietos? Não tem ninguém aparecendo aqui para mim? Só eu falando sozinha aqui. Ó, o Selma só faz o dedinho assim, ó. O resto tá tudo aí, meio dormindo, né? Falem comigo, tá tudo bem? Tudo em Tudo bem, paz. Ju. Tudo Tá tranquilo. bom. De vez em quando, assim, falem, sabe? Pra eu não me sentir tão sozinha, gente, que é tão difícil falar por uma tela de computador. Então, de vez em quando, assim, sabe? Dê um joinha. Eu estava olhando as imagens no Google, né, de propagandas, assim, É, e vi traseira de ônibus, outdoor, tem umas bem, né, tem, exageradas. não pode, né? Então, isso a OAB, ela fica de olho, tudo, mas não dá conta de ir atrás de todo mundo. Mas tem mesmo, Selma, infelizmente, né? Então, aqui, ó, a Camila apareceu e sumiu. Fique comigo aí, Camila. Vamos continuar aqui, então, cadê? Artigo 41. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover dessa forma captação de clientela. Então, se eu tiver as colunas, né, que eu tenho algum meio de comunicação, vamos pensar até em rede social, né, Facebook, eu posso sim utilizar Facebook, posso utilizar Instagram, posso fazer página do escritório, não tem problema nenhum. Só que o que eu preciso prestar atenção? Sempre caráter de informação, né? Eu não posso, como diz o artigo 41, induzir o meu leitor a litigar. O que seria isso?
o que eu vejo, assim, muito, é você quer se separar, você não aguenta mais o seu casamento, me procure, né? Me procure que eu sou o melhor advogado em direito de família, sabe? Umas coisas meio absurdas assim, mas tem, né? Ah, você não aguenta mais pagar aqueles juros abusivos no banco, me procure, meu escritório faz. Então, eu não posso induzir o leitor a litigar, né? Fora que isso é uma propaganda é, que é impedida pelo código. Eu não posso, também conforme o 41, induzir ele a litigar, né? Eu já vi até essa coisa de separação, assim, de colocarem uma mulher bonitona, assim, com o nome do escritório. Se você não aguenta mais o casamento, me procure, sabe? Umas coisas, assim, absurdas que fazem, mas fazem, tá? Então, artigo 41, não vamos induzir ninguém a litigar, por mais que a gente viva disso. Artigo... Opa, tá entrando mais alguém aqui. Ô, Josnery. Tem que dar boa noite para esse pessoal. Tá. Artigo 42, ainda falando sobre as vedações. Então, é vedado ao advogado. Inciso 1. Responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Então, assim, lógico que a gente sabe que hoje em dia WhatsApp, rede social, né, é um meio de comunicação muito utilizado. E realmente acontece de cliente, ou de não só de cliente, mas de outras pessoas que são indicadas, né, por outros clientes teus, mandarem mensagem no WhatsApp e falar, ó, doutora, eu tenho um caso assim, assim, assado, tira uma dúvida, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Até posso responder, né? Mas, conforme o inciso 1 do artigo 42, responder com habitualidade eu não posso. Então, de vez em quando, eu até posso, né? Fazer uma consulta ali pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim. Mas eu não devo, né? Até estava tendo bastante problema com isso, porque às vezes tinha pessoas mandando mensagem no WhatsApp para ver se você respondia, tirava um print e mandava para o OAB, sabe? Né? Existem, infelizmente, colegas que podem fazer isso para te prejudicar. Então, tem que tomar cuidado, não ficar respondendo realmente muita coisa em rede social, porque pode dar problema. E fora que, vamos falar, né? A gente precisa cobrar consulta, né? Então, lógico, uma vez ou outra você tira a dúvida da pessoa, mas daí o que eu faço? Se a pessoa quer ficar perguntando e tenta resolver com você ali, você fala, viu? Marca um horário no escritório que daí a gente conversa. Por quê? Porque é prerrogativa do advogado cobrar consulta, né? A gente tem que cobrar. Eu sei que muitos não cobram, principalmente começo de carreira, tudo de profissão, evitam cobrar consulta, mas é uma briga nossa, porque tem que cobrar sim. Qualquer profissão cobra, né? O médico cobra, o dentista cobra, enfim, você vai dar um parecer que você estudou durante, no mínimo, 5 anos, né? Você tem que valorizar o seu trabalho. Então, não fica dando consulta por Facebook, nem por WhatsApp, enfim. Né? Marca para ir no escritório. Até porque é falta de ética isso. Oi? Quem falou? Ninguém? Achei que alguém ia conversar comigo. Tá bom. Então, inciso 2. Debater em qualquer meio de comunicação causa sob o patrocínio de outro advogado, né? Isso é questão de ética mesmo, né? Como que eu vou ficar falando em qualquer meio de comunicação, enfim, sobre a causa do meu colega, né? Que o meu colega está fazendo errado ou que está fazendo certo, enfim. Mas eu não posso ficar debatendo, então, sobre o processo do outro advogado. Aquele advogado lá, meu colega não sabe nada, está fazendo errado, não é assim que faz, né? Então, isso é uma questão de ética mesmo, né? Mas está elencado no código também, de ética, justamente para a gente não fazer. 3, abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega, né? Então, posso ficar falando mal do advogado, não posso ficar falando mal da OAB, né? Não é ético, não é legal, né? Então, se eu estou num lugar, se alguém
faz algum debate lá na minha página do Facebook, fala, viu, o que a OAB está fazendo? Tem que saber responder, não posso meter o pau na OAB, né? Às vezes, por mais que eu não concorde com algumas situações que ela que a opinião da OAB, às vezes, né, é divergente, enfim, mesmo assim, né, eu não posso estar falando mal da minha instituição ou da minha própria profissão, né? Tudo questão de ética, realmente. Inciso 4, divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes demandas, né? Lógico, eu não posso divulgar meus clientes, lista, mas o que é o mais importante desse artigo, desse inciso? Que, assim, também em rede social a gente vê hoje muito, porque eu acredito assim, que principalmente os jovens que estão se formando, já estão se formando com um hábito de muita rede social, né? Então, se torna assim tão... tudo eles postam, tudo, que às vezes perde um pouco do senso, né, do que postar, do que não postar. Então, eles acabam postando muita coisa. E eu vejo, assim, muito advogado iniciante fazendo check-in, tipo, no fórum, né, no X-Trabalho, mais uma causa ganha, mais não sei o quê, porque hoje é a terceira audiência que eu estou e ganhei, e fui bem nas 3, sabe? Eu não posso divulgar as minhas demandas, eu não posso ficar divulgando, né? Então, principalmente vocês que vão se formar, tem que saber o código de ética para não cometer esse tipo de coisa. Lógico, saber o código de ética, porque cai na OAB, muito, né? E como eu falei para vocês, são questões fáceis e vocês vão acertar todas. Mas, depois que se formar, é importante saber o que eu posso e não posso fazer. Porque, realmente, hoje em dia, está muito... tudo posta-se, né? Come a comida, posta comida. Toma o vinho, posta o vinho. Vai na padaria, posta, faz o check-in na padaria. Então, hoje está muito normal isso e perde um pouco do bom senso, né? Na verdade, perde, nem sabe o que está fazendo, de repente, uma coisa que não pode, né? Então, tomem cuidado realmente com isso, que eu tenho visto muito mesmo, essa coisa de mais uma ação vencida. E não é só os novos, não. Tem advogado velho que faz também, né? Então, tá ali no inciso 4. Agora, o inciso 5 é insinuar-se para reportagens e declarações... Professora. Opa, quem? Natália. Natália. Eu vi hoje uma situação de uma advogada aqui de Castro, que ela tem no Instagram o perfil dela e da colega dela como associadas, né? Uhum. Ela postou 2 prints, na realidade, da tela do Projude. Aí ela circulou, assim, uma que dizia concedida liminar e na outra dizia julgado procedente a ação. Só que ela, assim, ela arriscou o nome do juiz e qualquer informação que tinha de parte, sabe? Uhum. Esse tipo de situação também meio que foge Não pode. Não pode. Se a OAB vê, ela vai em cima. Entendi. Não pode, porque, como diz o artigo, ela está passando uma lista das demandas dela, né? Isso aí gera uma captação de cliente, porque ela está falando ali, olha como eu ganho, né? Como eu consigo. Então, não pode. Entendi. Se for tua colega, avise. Tá bom. Então, continuando. Então, o inciso 5... Nossa, tá faltando 10 minutos. Daí eu abro outra reunião, tá, pessoal? Então, inciso 5, insinuar-se para reportagens e declarações públicas, né? Então, já falei, não pode fazer... posso até participar de reportagens, tudo com caráter informativo, mas não posso me insinuar, mostrar que eu sou uma ótima advogada, que eu sou perfeita, que eu ganho, que eu consigo as liminares, né? Então, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Artigo 4.3. Opa! Eu lembrei, e o Celso Russomano lá, não é advogado? Mas ele, na verdade, ele tem em caráter informativo, né? Aquele programa dele, ele não faz a propaganda dele, né? Ele não coloca que o escritório dele é tal lugar, endereço, telefone, né? Ele faz a parte certa. Mas é claro que com isso, né, ele vai conseguir muita clientela,
né? A gente sabe disso. Mas ele, assim, ele faz conforme o código, né? Ele não divulga ele, né? O profissional dele, ele não divulga o endereço do escritório, telefone, e nem a pessoa advogado dele. Ele faz em caráter de informação para o povo, né? Então, nisso ele está dentro do código. Agora, eu vejo como uma boa angariação de cliente, né? Muito, né? A visibilidade dele, então, mesmo advogado e o nome, pronto, está resolvido, né? É, eu vejo assim. Não sei como até hoje não fizeram nada, né? Mas a gente sabe como é que funciona. Então, artigo 43. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão, ó, ou de rádio. Nossa, tá entrando gente agora na aula. Luciane. Então, o advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio, para manifestação profissional, deve visar objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Então, aqui vem o caso aí do Celso Russomano, né, que o Anselmo falou. Então, advogado que eventualmente participar de programa de televisão. Lógico, o Celso tem um programa de televisão, né, para ajudar ainda. Mas ele usa isso para não se promover pessoalmente, né? Ele usa em caráter informativo. Então, aqui, nesse artigo 34, a gente, como advogado, pode participar de programa de televisão ou de rádio. Porém, eu não posso me promover, né? Falar de mim, falar do meu escritório. Eu posso lá, como eu já participei de algumas entrevistas, né, específicas, para falar sobre a reforma da Previdência, para falar agora sobre o benefício emergencial, né? Situações assim em caráter informativo para a sociedade. Isso eu posso sem problema nenhum. O que eu não posso é estar sempre também aparecendo na televisão, né? Como a gente vê, muitos advogados estão sempre na televisão, né? Qualquer coisinha tá lá, a carinha deles dando tipo de entrevista, enfim, isso não pode também acontecer, né? Então, eventualmente a gente pode participar desse tipo de programa, de TV, de rádio, mas sempre visando, assim, informação, né, educação, instrução, não me promover pessoalmente ou profissionalmente. E o parágrafo único, quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista, né? Então, tudo isso aí que a gente comentou agora. Artigo 44. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome ou da sociedade de advogados, o número ou os números da inscrição na OAB. Então, nessa publicidade profissional que eu faço, que é cartão de escritório, de repente a pasta do escritório, posso fazer uma caneta, alguma coisa assim, o que eu posso constar de informação? Somente o meu nome, ou o nome da minha sociedade de advogados, e os números da inscrição da OAB, né? Então, põe lá, Daniele, tal, número da OAB, Paraná, tal. Né? Lógico, no cartão posso pôr o meu endereço, telefone, e-mail, sem problema nenhum, né? Que a gente já vai falar ali para baixo. Então, sempre prestar atenção nisso. Aí o parágrafo 1º vai falar, poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte e as especialidades a que se dedicar, endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR Code, logotipo, fotografia do escritório, horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Então, isso eu posso colocar no meu cartão de visita, tá? Ou na minha pasta lá do escritório. Eu posso colocar os meus títulos acadêmicos, então posso colocar que eu sou advogada e professora, por exemplo, né? Eu posso colocar, de repente, que eu faço parte do Instituto do Direito Tributário,
né? Como fala ali, instituições jurídicas que eu faço parte, isso eu posso pôr. As especialidades que eu atendo no meu escritório, né? Se eu sou advogada criminalista, civilista, tributarista, enfim, isso eu posso colocar também. Aí, lógico, endereço, eu posso colocar e-mail, o meu site, se eu tiver, né, página eletrônica, QR Code, se eu tiver, posso colocar. Posso pôr um logotipo, né, isso não tem problema eu fazer um logotipo do meu escritório, lá com o meu nome, enfim. E fotografia do escritório. Então, hoje também eu já posso colocar foto do escritório, né, tirar uma foto da fachada e pôr, não tem problema também, né, quero pôr na pasta lá do escritório, a foto do escritório. Posso pôr. Posso colocar, então, o horário que eu atendo e os idiomas que eu posso estar atendendo o meu cliente, tá? Então, tudo isso são as informações que podem constar, então, no meu cartão ou na minha pasta, então, no material que eu for fazer do meu escritório, tá? O que eu não posso colocar? Tá ali no parágrafo 2º. Vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupada, atual ou pretérito em qualquer órgão ou instituição, salvo de professor universitário. Então, eu não posso colocar minha foto pessoal, eu posso colocar do meu escritório, da fachada, mas a minha foto eu não posso, do meu filho, né? Não posso. Então, foto pessoal ou de terceiros não posso colocar e nem mencionar qualquer emprego ou cargo ou função que eu ocupe, de repente, né, de repente eu sou vereadora, né, eu não posso colocar isso também no meu cartão. Se eu já fui, também não posso pôr, né, salvo como professora universitária. Então, não tem problema eu colocar que eu sou advogada e professora, tá? Então, aqui nós terminamos o artigo 44. O pessoal está falando que falta 1 minuto para acabar aqui a minha reunião. Eu acho que eu vou abrir outra já, para a gente não parar no meio do caminho, pode ser? Então, eu encerro essa e já abro outra reunião e mando lá no grupo, tá? Até daqui a pouco, então.